Oi gente, boa noite. Hoje a gente está aqui no consultório. A gente vai falar de um assunto muito importante, mas que não é tão falado assim, né? Que é sobre a fisioterapia pélvica. Basicamente, a fisioterapia pélvica, ela ajuda gestantes, pessoas que têm problemas urinários e fecais e também nas disfunções sexuais. E hoje a gente vai entrevistar, né, a fisioterapeuta Júlia e ela vai falar sobre como é atuar na área dela, os desafios e o que levou ela a escolher essa profissão. Oi, tudo bem? A gente queria saber um pouco sobre a sua carreira profissional, sobre o seu trajeto até aqui, o seu nome, onde você se formou, sua especialização, se você puder falar um pouco pra gente. Oi, meu nome é Júlia, eu sou fisioterapeuta desde 2021. Eu estudei na Universidade Metodista de São Paulo. Depois, no quinto semestre, desde sempre, eu sempre soube o que eu queria fazer, então eu já sabia que eu queria ir para fisioterapia pélvica. Então, desde de quando eu saí da faculdade, eu já comecei a tentar pós-graduação. Só que as pós-graduações sempre começavam no metade do ano, ou sempre só no começo do ano, e eu me formei na metade. Então, no começo do ano de 2022, eu entrei no HC para fazer fisioterapia pélvica, que é hoje a minha especialização. O que é a fisioterapia pélvica e quais os tipos de paciente que costumam procurar esse tratamento? A fisioterapia, eu sempre falo que nosso corpo é todo formado de músculo e fisioterapia trabalha com partes musculares e ósseas, né? Então, o assoalho pélvico, que é a musculatura da pelve, ela é músculo, então a gente precisa de uma área também que trate essa musculatura. Então, a fisioterapia pélvica nada mais é do que a gente cuidar dessa pelve, cuidar dessa musculatura. E aí, quais geralmente os pacientes que a gente recebe aqui? Então, geralmente são pacientes homens, mulheres, crianças, né? Aqui eu não atendo, mas existem pessoas que atendem. Público incontinente, então públicos urinários, públicos coloproctológicos, gestantes, crianças enuréticas, enfim, disfunções sexuais. Então é uma área assim bem ampla. O que te motiva e o que te motivou a um dia escolher essa profissão? Difícil essa pergunta. Eu não sei, assim, acho que foi um sinal mesmo. Eu realmente, desde o quinto semestre, eu nem tive nada fora isso. Teve uma aula que chamava Fisioterapia na Saúde da Mulher e do Idoso. E foi muito curtinho, assim, um período, sei lá, foi dividido. Então, se foi um semestre, foi 3 meses pra cada. A professora nem era de fisioterapia pélvica, mas desde quando eu assisti aquela aula, eu falei assim, é isso que eu quero. É isso que eu quero pra minha vida. Ai, que legal. E na sua visão, qual é a importância dessa prevenção com a pelve? Eu até falo, né, que principalmente pensando no público feminino, eu falo de só pelo fato de a gente nascer mulher, a gente já tem diversas, na verdade, inúmeras chances de ter alguma disfunção pélvica, né? Então, eu acho que tratar dessa pelve, dessa musculatura, ajuda muito mais a gente pensando principalmente no futuro, pensando em evitar essas disfunções, e no público masculino também, principalmente quando pensado em pós-cirúrgicos, pós-patologias, enfim, que eles geralmente são um público que vem depois de alguma questão em específico. A gente estava conversando com o nosso grupo e a gente pesquisou um pouco e a gente percebeu que muitas pessoas têm vergonha de procurar ajuda pélvica por talvez tabu, algo. E eu queria saber como você lida com isso durante os atendimentos e como foi. Olha, eu falo que para ser fisioterapeuta pélvica você tem que ser fisioterapeuta e às vezes até um pouquinho mais, porque lidar com diferentes frustrações, diferentes patologias, e fora que não é só a patologia, é toda a questão por trás daquilo, né? Todas as questões emocionais por trás. Então a gente tem que ser uma pessoa muito humana, muito empática. A gente sempre tem que tentar acolher. Eu até brinco que para cada paciente eu tenho que ser de um jeito, e de fato, para cada paciente eu tenho que ser de um jeito. Tem pessoas que eu preciso ser um pouco mais firme, tem pessoas que eu preciso ser mais acolhedora. Então é saber se portar com cada paciente, é ter empatia e principalmente, acho que, humanidade. Nessa área a gente tem várias curiosidades, vários mitos e várias coisas que as pessoas falam que às vezes nem é verdade. E aí a gente procurou alguns mitos que as pessoas falam e a gente queria saber se pra gestante tem algum
risco a fisioterapia pélvica, se ela é indicada, quais os exercícios, enfim. Tá. Mito, né? Isso daí é mito. Não tem nenhuma contraindicação para gestante a fisioterapia pélvica. A gente sempre vai de acordo, né, com o que ela traz pra gente. Às vezes tem pacientes que chegam bem cedinho, então realmente é uma prevenção ali, então a gente vai utilizar de exercícios adaptados. É difícil falar uma coisinha só que varia. Então eu tenho pacientes que já vêm com algum tipo de queixa, eu tenho pacientes que eu só faço uma prevenção. Então eu tento trabalhar o contexto. Nunca trabalho só, por exemplo, a pelve. A gente pensa em fisioterapia pélvica, pelve. Não, a gente precisa que o músculo, todos os músculos do corpo trabalhem em conjunto com a pelve. Durante quanto tempo é recomendada a fisioterapia pélvica e para o período de puerpério, quais são os benefícios e os malefícios? Tá. Tempo, gente, não tem como saber. Eu acho que nenhuma área da fisioterapia tem como saber. É uma pergunta, inclusive, dos pacientes. Varia de como o corpo responde, varia de como os pacientes fazem em casa, varia de milhares de coisas. Frequência, né, que eles vêm. Agora no puerpério, pensando em puerpério, contraindicação nenhuma. Benefícios, a gente trata toda a parte muscular, pensando em parte abdominal, então diástase. Eu sempre falo que gestante vai ter diástase independente, tá? A gente trata aqui na fisioterapia para que não deixe de ser uma diástase patológica e sim sempre fisiológica. Então no pós-parto a gente já entra com esses recursos pensando em função abdominal, função pélvica e, lógico, qualquer outra queixa que essa paciente traga pra gente. Existe algum caso marcante que marcou assim a sua carreira, algo engraçado, curioso, que você pensa assim, tipo, nossa? Eu fiquei um tempinho atendendo, né, principalmente gestante, na verdade só gestante, eu atendia trabalho de parto um tempinho lá no SUS. E, nossa, assim, não é engraçado, mas eu acho que ver aquelas mulheres falando assim que se não fosse eu, aquilo não teria acontecido, porque as pessoas, principalmente no ambiente SUS, são muito desumanas, são muito carniceiras mesmo, sendo bem sincera, carniceiras mesmo. E a gente tá lá acolhendo, cuidando, fazendo, ver o olhar delas, a gratidão delas pela gente, pra mim isso é impagável. Algo antes da sua carreira te marcou pra você escolher a fisioterapia pélvica sem ser as aulas da faculdade? Sim, eu tenho uma prima, na verdade, que ela teve algumas questões, disfunções sexuais, enfim, e eu já tinha uma pulguinha atrás da orelha do que eu queria, e aí ela tava fazendo fisioterapia pélvica e eu fui acompanhá-la pra uma sessão. Aí desde lá, realmente. E existe alguma habilidade, um jeito nosso que você considera mais importante para fisioterapia e para você atuar nessa área? Eu acho que é o que eu falei antes, essa questão da empatia pelo ser humano, saber acolher, saber lidar com todas porque por trás de tudo vem muitos gatilhos, vem muitas queixas, vem muitas questões pessoais, então eu acho que é saber lidar com essa pessoa como um todo mesmo. É complicado lidar com pessoas e eu queria saber um pouco mais como você lida com isso. É muita psicóloga. Sendo sincera, eu tenho que fazer bastante psicóloga, porque eu, por incrível que pareça, sou uma pessoa bem introvertida e lidar com o ser humano todos os dias, pra mim, é algo bem desgastante. Então, eu tenho que saber separar o meu ambiente profissional do meu pessoal. Como foi entrar no mercado de trabalho e como é estar no mercado de trabalho na sua área? Olha, não é difícil, mas não é fácil. Eu acho que eu estudei bastante antes de onde eu tô. Eu me esforcei bastante. É uma área difícil, você precisa gostar muito, sim. Só que é muito prazeroso você, né, tá no lugar que você gosta, enfim. Mas também é saber que tem que lidar com muitas questões pessoais das pessoas. Você teria algum conselho que você daria pra gente que tá no primeiro semestre, que ainda não temos ideia da nossa especialização? Alguns têm, mas tudo pode mudar. Ai, eu escuto o coração de vocês, de verdade. Comigo foi assim, eu estava lá na aula e do nada, é isso que eu quero, e aí eu segui isso até o final. Mas eu tive muitos colegas que acabaram decidindo só depois que saíram da pós, o que foi puxando
no ambiente de trabalho ali. Eu acho que cada um tem seu tempo, escutar o coração mesmo, assim, ver o que você agrada tanto na parte aula quanto na parte estágio, enfim, e se esforça bastante. A gente queria saber a sua opinião para um assunto qual foi o seu maior desafio no início da carreira e, ao mesmo tempo, o que foi mais gratificante no começo da sua carreira? Carreira, início. Não é fácil o mercado de trabalho para quem sai direto da faculdade. A gente tem que se submeter a algumas coisas, às vezes receber salário menor do que realmente a gente deveria receber. Então isso é uma parte complicada, mas gratificante depois de eu ter estudado tanto quanto eu estudei, ter me dedicado tanto, eu ter conseguido estar onde eu estou, trabalhando no que eu gosto e melhor ainda, muito pertinho da minha casa. Qual o conselho que você daria para alguém da nossa sala que já entrou querendo essa área? Você acha que é uma área que é legal de se seguir? Eu acho, eu não sou suspeita. Eu acho uma área, assim, gratificante mesmo. Eu falo que eu acho que existem muitas áreas, né, da fisioterapia, ortopédico, na parte respiratória, enfim. Mas essa parte, por ser tão íntima, é tão detalhado, é tão sutil que você fala assim, as pessoas ficam tão gratas por isso. É muito bom. Como você imagina a fisioterapia pélvica daqui 10, 15 anos e o que pode evoluir, o que você acha que deveria evoluir tanto na mente das pessoas quanto no seu centro crítico, quanto nos materiais? Eu falo que a gente tem muito pouco investimento para estudos, né, na fisioterapia, assim, tem muitos estudos, mas para fisioterapia pélvica a gente literalmente, eu nem sei aquele termo, tirar suco de, nem lembro, sabe, a gente faz de tudo para tentar conseguir fazer as coisas, então usar às vezes dedo de luva pra fazer um balão, enfim, e aí a gente acaba usando muito de estudos ortopédicos pra fisioterapia pélvica, porque são pouquíssimos estudos de algumas coisas que a gente tem. Então, essa é uma parte bem difícil, assim, da fisioterapia, que eu acho que deveria melhorar bastante. Você acha que é uma área desvalorizada? Eu acho que agora está mais valorizada, principalmente essa parte gestacional, mas a fisioterapia, eu acho que como um todo, ainda é uma área muito desvalorizada, né? Não só a minha, todas. Então, eu acho que sim, a fisioterapia ainda é muito desvalorizada, na minha opinião. Se você não escolhesse a fisioterapia pélvica, qual área você escolheria? Difícil. Eu acho que talvez eu teria ido pra neuro adulto ou infantil, mas acho que infantil. Se você pudesse dar uma dica de saúde pélvica para todas as pessoas que estão vendo seu vídeo agora, qual seria? Dica pra fisioterapia pélvica? Ai, gente, quem gosta e quem você acha apto pra fazer isso, vai, porque assim, é muito reconfortante, é muito bom, eu gosto muito. Você indica pra todas as pessoas? A fisioterapia ou pros alunos? Pros seus pacientes. Pros meus pacientes, eu indico pra todo mundo. Pra todo mundo que tem uma pelve, eu indico. Muito obrigada, Gil. Foi isso. Eu espero muito que você tenha gostado de receber a gente. A gente gostou muito. Foi um prazer. Nos sentimos muito gratos por você ter recebido a gente. Obrigada. E é isso. Tchau, tchau. Com essa entrevista foi possível ver na prática como funciona a fisioterapia pélvica. E eu trabalho dentro dessa área. Durante a conversa, conhecemos um pouco sobre os atendimentos, os materiais utilizados e o dia a dia dentro da clínica. A doutora Júlia também falou sobre a especialização e a formação dela, e até começar na área de fisioterapia pélvica. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista e que, com tudo isso que a gente mostrou, vocês tenham um pouco de direção para saber o que vocês querem fazer daqui pra frente.